Olá, irmãos, amigos. Aqui estamos mais uma vez, sempre gratos a Deus pela oportunidade e temos essa liberdade de poder propagar a mensagem do Senhor. Estamos transmitindo uma série de estudos sobre a pessoa do Senhor Jesus. É grande responsabilidade tratar de um assunto desse. Se você puder orar por nós, lembrar, acrescente-nos em vossas orações. Nosso propósito é somente engrandecer o Senhor. Não há fins lucrativos com estas mensagens, esses estudos. Também as pessoas que nos dão auxílio não têm retorno financeiro, apenas de servir a Ele, o nosso Redentor. Essas mensagens podem ser propagadas, podem ser transmitidas no seu grupo de WhatsApp, pode ser passada para os seus parentes, que sirva como evangelismo, que sirva como lição e estudo para as pessoas. São décadas de estudo que nós estamos agora transformando em mensagens, colocando na plataforma do YouTube. Espero que venha alcançar muitas almas. Se você puder dar o likezinho aí, o joinha, aí quando você assistir, vai nos ajudar a própria plataforma a divulgar a mensagem. Então eles vão divulgar mais ainda a mensagem. Se inscrever no canal também vai ajudar nessa questão da própria plataforma. Que Deus assim abençoe cada um. Quero tratar de um assunto hoje bem interessante. Muitos conhecem a história de Isaac, Abraão e Isaac, na questão do sacrifício. Mas poucos conhecem algum contexto linguístico que envolve aquela situação. Ele fala, Deus proverá um cordeiro. Só que existem duas palavras em hebraico. Ele vai usar cordeiro e carneiro. Então eu quero mostrar Jesus no Velho Testamento um tipo de cordeiro. Nós vamos ler um texto aqui em Gênesis capítulo 22, verso de número 8, que diz assim, ó: E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Não vou entrar nos detalhes, já preguei dezenas de mensagens nesse texto, muitas lições, são dezenas de lições para a família, lições de fé e etc. Na anterior, nós mencionamos Isaac. Aqui, Deus dá uma ordem a Abraão para ir lá e sacrificar seu filho. Nós temos mostrado que o escritor aos Hebreus, para tratar da pessoa de Jesus, ele explicou vários personagens do Velho Testamento. Então, para você entender Jesus, você tem que entender o Velho Testamento. Se você não entender, torna-se algo sem uma finalidade. Então, precisamos compreender a história. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Por que este sacrifício? Compreendendo o Velho Testamento, a gente compreende o motivo do sacrifício de Cristo, como nós mencionamos também nas anteriores, esse pacto, essa aliança de Deus com vários personagens, também conosco. Então aqui está uma passagem bem interessante. Eu quero usar alguns slides nesta aqui, que eu também retirei de minhas meditações. Se você quiser recebê-las, é só mandar seu WhatsApp e eu salvo você na linha de transmissão e mando todo dia, depois da meia-noite, as meditações teológicas. Se você quiser recebê-las, pode mandar. Você salva o meu WhatsApp no seu telefone e faz um pedido para mim no meu WhatsApp que aparece aí. Você vai ver e você pode enviar desse pedido que eu vou começar a te enviar diariamente as meditações. Se não salvar, a linha de transmissão não envia. Então eu vou usar uns slides aqui para tentar explicar esse assunto. O primeiro slide diz assim, ó: vamos rever novamente o significado bíblico de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, verso 1. Quando vivemos pela fé, aquilo que nós não víamos, passamos a ver. Aquilo que não sentíamos, passamos a sentir. Aquilo que não era real, torna-se realidade. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho.
Gênesis 22, verso 13. Abraão levantou os seus olhos e viu um carneiro. Interessante. Fé é a prova das coisas que se veem. Se você viver pela fé, você vai enxergar aquilo que sem fé nunca poderia ver. Abraão enxergou um carneiro, algo que sem fé nunca veria. Vamos viver pela fé para enxergar nossos parentes salvos, a obra missionária sendo executada, novos trabalhos sendo iniciados e finalizando com novas igrejas sendo organizadas, novos pastores e missionários sendo consagrados, novos seminaristas na obra, mais ofertas missionárias. O que falta para vivermos pela fé? Quando o escritor fala de Abraão ali aos Hebreus, ele trata pela fé, todos os demais. Mas Abraão lhe dá aquela ênfase pela fé e usa até esta passagem. Agora deixe-me explicar a diferença de cordeiro e carneiro nesta passagem de Gênesis 22. Deixe-me dar uma pequena explicação de uma aparente contradição sobre cordeiro e o carneiro. No verso 8, Abraão diz a Isaac que Deus providenciaria um cordeiro. No verso 8, Abraão disse a Isaac que Deus providenciaria um cordeiro. A palavra em hebraico, Hashem, significa cordeiro ou cabrito para o sacrifício. Mas no verso 13, Deus providenciou um carneiro. Essas palavras são diferentes. Air, diferente de Rasher, que era cordeiro. Interessante. E não um cordeiro. Note, inclusive, que a palavra em hebraico mudou completamente. Rasher para Air. Quando Isaac perguntou onde está o cordeiro para o holocausto no verso 7, Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Isaac perguntou onde estava o cordeiro e Abraão disse: Deus proverá o cordeiro. Interessante. O cordeiro, vem a palavra Rasher. Só que aconteceu algo diferente. Deus providenciou um carneiro. Finalzinho do slide diz assim, ó, e o anjo do Senhor interveio e impediu a morte do menino com um carneiro, no verso 13. A Bíblia diz ainda que Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Na próxima meditação, na próxima mensagem, eu vou mostrar o monte do Senhor se proverá. Promessa, o que significa esse se proverá? Neste monte. Era uma promessa futuro. Jesus seria crucificado neste monte anos depois. Só pulando o slide. Preste bem atenção no texto que fala que Deus proverá um cordeiro. Mas naquele momento Deus proveu um carneiro. A diferença pode muito bem ser entendida pelo fato de um cordeiro ser ainda um animalzinho novo, de até 14 meses. Não ter ainda contato sexual com a fêmea, e isto lhe dá a conotação de ser puro. Já o carneiro está acima de 1 ano e meio e pode ser um animal reprodutor do rebanho. Agora preste mais atenção ainda. O texto diz também que Abraão deu ao monte o nome de. Aí aparece a palavra Senhor e aparece a palavra proverá. O Senhor proverá e não o Senhor proveu. Isso nós veremos na próxima com mais explicações. Vemos, portanto, que a promessa para o cordeiro permaneceu, de modo que o povo costumava dizer: no monte do Senhor se proverá. Deixa eu tentar clarear aqui a mente de vocês. Aquele carneiro que substituiu Isaac, tinha que ter um substituto. Para Isaac ser salvo, tinha que ter um substituto, o carneiro. E pela fé, Abraão viu o carneiro amarrado. E foi lá e sacrificou no lugar Isaac. Quando ele sai dali, ele diz, no monte do Senhor se proverá. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus vai muito além do substituto daquele carneiro que se substituiu naquele momento a morte, o sacrifício de Isaac.
O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, substituiu a nossa morte. Ele foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Cordeiro e carneiro. Jesus é um tipo de cordeiro, o Cordeiro de Deus. Vamos ver o próximo slide. Se Deus promete, Ele cumpre. Então podemos perguntar, como Isaac, onde está o cordeiro prometido para o holocausto? Preguei uma mensagem só com esse título. Isaac perguntou, onde está o cordeiro? Se o animal que foi morto foi um carneiro, João Batista nos dá a resposta lá no Novo Testamento. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde está o Cordeiro, Pai? João Batista, anos depois, 2000 anos aproximadamente, ele deu a resposta. O Cordeiro de Deus foi sacrificado lá naquele monte, no mesmo lugar que um dia apareceu um carneiro. O Cordeiro é perfeito, o carneiro tinha falhas. O Cordeiro de Deus não falha, ele tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Por isso a diferença do cordeiro e carneiro. Também a promessa no futuro e não no presente. Deus proverá e não Deus proveu. A promessa do Cordeiro de Deus ainda estava por vir. Veja que ele disse sobre o monte, no monte do Senhor se proverá. O carneiro não era o Cordeiro de Deus. O carneiro não era o Cordeiro de Deus. Mas a frase profética, se proverá, fala sobre o Cordeiro de Deus. Note que o carneiro já havia sido sacrificado. E Abraão fala de uma provisão futura. Se o carneiro já tinha morrido, eles estavam saindo do monte, por que ele fala de futuro? Proverá. Ele está falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veremos tal assunto mais detalhadamente no futuro, quando chegarmos no ponto certo sobre tal assunto. Abraão sabia exatamente o que fazer com aquele carneiro, naquele exato momento. A fé tornou-se realidade. Ele via o substituto de seu filho. Isaac agora estaria salvo. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Foi Abraão e tomou aquele carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O carneiro foi provisão divina para substituir Isaac de ser sacrificado. O salário do pecado é a morte. Quando Adão pecou, o homem foi separado de Deus. Maldito. Agora o homem não pode mais voltar a Deus. O Cordeiro de Deus tornou-se maldição por nós, por causa da quebra da aliança com Adão. Não quebre a aliança com Deus. Se entrega a Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. Hoje temos um muito maior que o carneiro. Temos o Cordeiro de Deus. Daí surge a pergunta, onde está o Cordeiro em sua vida? Por muitas vezes paramos para pensar, Deus não está vendo o estado em que me encontro? Não está vendo minhas lutas, minha aflição? Então Deus lhe pergunta, onde está o Cordeiro que eu lhe provi? Quantas vezes Deus tem nos ordenado algo e para isso é necessário uma jornada. É necessário trilhar caminhos que para nós parecem ser de aflições, fracassos, caminhos de descontentamentos e por falta de fé em Deus, aquele que nos ordenou, parece duvidarmos se ele vai prover o cordeiro. Então acabamos nos colocando no lugar do sacrifício. Por falta de fé, quantas vezes duvidamos? Deus já proveu o cordeiro. Há 2000 anos atrás, o Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário para salvar o pecador, para me salvar, para te salvar, para escrever o teu nome no livro da vida. Te entrega a Jesus Cristo. Observe o que Deus já fez por você. Amanhã pode ser tarde demais. E o último slide diz, Deus já proveu o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que o venceu.
e por muitas vezes tem tentado se manifestar em nossas vidas. Quando Abraão viu o carneiro preso nos arbustos, Gênesis 22:13, Deus deixou claro que não queria o sacrifício humano, visto que naquela época era comum nos povos vizinhos a Israel praticar esses atos, na qual ele não se agradava. Levíticos 20, de 1 a 5. Quantas vezes tentamos por si próprio, em nossa humanidade, dar uma solução a nossos problemas e acabamos por não resolver e até a piorar. Fazemos um sacrifício de tolo, corremos de um lado para o outro e até chegamos às vezes a pensar que estamos fazendo a vontade de Deus. E não estamos, devido à nossa falta de fé. Não esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. Foi pela fé que Abraão viu o carneiro. Foi pela fé que Abraão não alcançou, mas ele diz: o Senhor proverá, no monte do Senhor se proverá, que veremos na próxima. Foi pela fé que ele falou do Cordeiro de Deus, que era muito superior àquele carneiro que substituiu a morte do seu filho naquele instante. Mas aquele carneiro não tinha sangue puro, não era perfeito, não tinha sangue divino, como o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado da humanidade. O Filho de Deus, Jesus Cristo, fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário para te salvar. Jesus era um tipo de cordeiro. A diferença das palavras cordeiro e carneiro. Que você compreenda, que Deus te ilumine e abra o seu entendimento. E você que ainda não se entregou a Cristo, tome esta decisão hoje. A decisão mais sábia e mais importante da tua vida. Ele te ama. O Cordeiro de Deus, ele já proveu. É contigo agora. Deixe ele tirar suas aflições. Deixe ele te salvar. Só Deus pode. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Ajuda cada ouvinte, ó Deus, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala com todos nós, precisamos muito de Ti. Ajuda-nos a entender, Deus, que o Cordeiro já veio. Que nós precisamos agora é viver pela fé. Ajuda-nos. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.